Abra aí comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 47. Fazia tanto tempo que eu não pregava, ontem eu fui pregar, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas foi bênção, eu e o presbítero Fábio tivemos em um acampamento de 7 igrejas juntas lá em Mogi, né, Fábio? Só o retorno, meu Deus, a chácara é no pé da Dutra, mas quando você entra ali na Mogi Dutra, você tem que ir lá em Mogi e voltar para entrar no acampamento. Estavam em sete igrejas do Nazareno, da Vila Miriam, Itaquera, São Bernardo, São Vicente, Praia Grande. Tempo de glória, um tempo de presença. E Deus foi misericordioso. E eu sei que Deus, nesses tempos, tem apontado a igreja para algo lindo e maravilhoso. E eu sei que hoje Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Fala assim, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Oremos ao Deus Todo-Poderoso, que dê graça, que dê misericórdia, que dê entendimento, que nos dê sabedoria para entender e discernir o tempo do Senhor na terra, para que nós possamos se preparar para aquilo que o Senhor tem. Pai, hoje eu te peço como ministro da tua palavra, que algo do céu aconteça em nós, que sejamos marcados e que sejamos esta igreja que caia na graça do povo, que caia na simpatia do povo, não com uma política de boa vizinhança, mas sim como uma igreja santa, com uma igreja viva, uma igreja poderosa, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor nos desperte como igreja para viver este extraordinário, em nome de Jesus. Eu me coloco diante do Senhor, te peço perdão, e eu te peço que o Senhor, que não seja eu, mas sim o Senhor, que nos aponte para algo do céu, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Desde o final do ano, meus irmãos, quando Deus testificou no nosso coração o tema, eu me lembro, nós estávamos numa reunião do presbitério, e falamos alguns temas, algumas coisas, e neste mesmo dia, quando eu cheguei em casa, estávamos conversando, eu e a Pamela, lá para as 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, que são essas horas às vezes que nós conseguimos conversar. E aí eu falei para ela, hoje nós estávamos no presbitério conversando e falamos a respeito de alguns temas a qual Deus tem para o ano de 2023 para a nossa igreja. E foi quando ela falou e testificou, veio queimando no nosso coração, falou, esta semana eu estava orando, esta semana eu estava numa devocional, e Deus falou muito comigo a respeito de recomeços. E aquilo ali queimou no meu coração, eu joguei, mandei no grupo do presbitério, todo mundo, amém, aleluia, glória a Deus. E desde então, meus irmãos, Deus colocou algumas palavras ao meu coração. A
A primeira palavra que Deus colocou no meu coração foi a palavra a qual nós ministramos no culto da virada. O primeiro recomeço. O primeiro recomeço da humanidade, o primeiro recomeço de Deus para com o homem, que foi o recomeço de Noé. E um outro recomeço que ficou queimando no meu coração, que não é um recomeço, mas sim o começo da igreja, mas porém, todavia, o recomeço do propósito da redenção para o homem, que é a igreja de Cristo. E desde então, Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, a respeito da igreja que cai na simpatia do povo. A igreja que manifesta a glória de Deus no seu tempo. E eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que neste ano, neste tempo, neste novo ciclo, Deus nos chamou para sermos uma igreja viva. Talvez você não creia, mas eu creio por mim e por você. Porque quando você vai ver a história bíblica, às vezes Deus só precisa de um para gerar o sobrenatural. Então talvez você não creia, mas eu creio, e eu não tenho problema que você entre depois no bonde, entre na janelinha e fique gritando. Mas eu vou crer, e eu vou profetizar, e eu vou clamar, eu vou até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu creio que Deus chegou, e eu não estou pregando para a igreja CIA, eu estou pregando para a igreja de Cristo, dizendo que é chegado a hora da igreja ser a igreja que caia no coração do povo, e não a igreja da graça barata, não a igreja da pós-verdade, não a igreja progressista, mas sim a igreja de Cristo Jesus. A igreja a qual Deus instituiu como projeto de redenção, como projeto dele na terra. E quando eu olho para a igreja de Atos, quando eu olho para o livro de Atos, Lucas nos instrui a aprender e ser uma igreja que vai gerar algo poderoso na terra. E quando eu olho para o livro de Atos, eu vejo a ação da igreja mais poderosa que passou na face da terra. Esses dias eu estava falando com o presbítero Rafa, e ele falando, mas por quê? Eu acredito que a igreja se movia daquela maneira, daquela maneira, porque ela precisava ser certificada. E eu creio que escatologicamente falando, chegou o tempo da igreja ser afirmada novamente, porque tudo e todos têm tentado destruir a verdade da igreja. Até rimou, né? Todos e todos. Mas eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E neste tempo Deus tem nos dado um novo discernimento a respeito deste versículo. Outrora nós tínhamos o entendimento que as portas do inferno, era o contrário, né? A igreja segurava, o Satanás ficava batendo e a porta não destruía, não! É exatamente ao contrário, o inferno segura a porta, e nós como a igreja relevante, nós como a igreja que cai na simpatia do povo, arromba a porta e gera a glória do Senhor.
E eu creio que chegou o tempo de nós sermos esta igreja. Eu entendo que chegou o tempo deste novo ciclo para a nossa igreja e a igreja de Cristo viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Temos visto por todo mundo sinais daquilo que Deus está prestes a fazer com a igreja dele. Por isso, meu irmão, que no relógio de Deus nada abala a direção de Deus do céu. Eu sempre disse, quando começou a pandemia, muitos acharam que Deus estava tomando Rivotril no céu. Meu Deus, o mundo vai acabar, o mundo saiu do meu... Eu acho que Deus orava assim, meu Deus, para quem eu oro? Deus está no controle. Hoje nós temos visto a agenda progressista, a agenda liberalista, a agenda da teologia coach, a teologia da prosperidade, querendo invadir o reino de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão, não se preocupe, Deus está no controle de tudo, e existe uma palavra e uma promessa de Deus para a sua igreja, que ela será levantada com glória, com poder, com sinais e maravilhas, e eu creio que é chegado a hora da igreja se manifestar. Por mais que as trevas tenham se articulado, trabalhado arduamente para calar a igreja, nada pode calar a igreja de Cristo. Pega isso no seu espírito. Nada pode calar a igreja de Cristo. A história nos prova isso. Faz mais de 2000 anos que o mundo tem tentado calar a igreja. Nunca aconteceu. Sabe por quê? Lembra de Atos, quando diz, açoitaram lá, falaram assim, é qualquer coisa. O mestre de Paulo, Gamaliel, não, se não for de Deus, daqui a pouco acaba. Lembra de Teusda, lembra disso, acabou. Aí ele olha e lança uma palavra profética, e ele diz, mas meus irmãos, se isso for realmente de Deus, nada, absolutamente nada, é capaz de parar o que vai acontecer. Ou seja, nada é capaz de parar a voz da igreja de Cristo. Eu tenho uma certeza do céu, que é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. É o tempo da manifestação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se prepare, que Deus vai começar, escuta isso, pega no seu espírito, se prepare, Deus vai começar a te usar de uma forma sobrenatural, de uma maneira que você jamais pensou e jamais imaginou, e não é de uma maneira assim, de uma maneira simples, de uma maneira simples e precisa, que aonde você estiver, aonde a igreja de Cristo estiver, algo sobrenatural vai acontecer. Por isso que hoje eu gostaria de me atentar, de falar do recomeço do propósito da redenção. A igreja é o recomeço do propósito da redenção de Deus aqui na terra. E nada melhor do que nós observarmos e entendermos
o livro de Atos. Eu acredito que Atos é o evangelho de Lucas, mostrando e apontando os sinais de uma igreja poderosa na terra. Então, quando a gente vai para Atos capítulo 1, versículo 4, isso daqui terminando a ressurreição lá de João, quando Jesus volta, pega, restitui Pedro, e ali vai. Lucas escreve no versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Ou seja, Deus é transladado. Versículo 3, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus passou 40 dias antes de subir ao céu, 40 dias ensinando a respeito das coisas do reino de Deus. Aí chega no versículo 4, que eu acredito que é algo extraordinário para o desenvolvimento da igreja saudável e relevante, que cai na graça do povo. Diz assim, comentando e comendo com eles, fala assim, comunhão. Determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém. Fala assim, Jesus pediu para que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Fala assim, esperar a promessa do Pai, o qual ele disse, de mim ouviste. Ou seja, o outro versículo que eu já quero ler rapidamente é o versículo 8, que aqui dá a instrução do porquê sermos cheios do Espírito Santo, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fala comigo, o Espírito Santo vem sobre mim, para que eu me torne testemunha do Senhor, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, esses dois versículos, na minha percepção, é o pontapé inicial para recomeçarmos o propósito de Deus na terra. É o propósito inicial, é a instrução inicial para que a igreja entenda um caminho de redenção a qual ela foi chamada para ter. Meu irmão, você faz parte da igreja, e a igreja foi chamada com um propósito de redenção e de um propósito eterno aqui na terra. E a primeira coisa que eu aprendo, quando eu observo rapidamente o versículo 4 e o versículo 8, primeiro, obediência. Ficai em Jerusalém. Segundo a história, eles passaram dias e dias orando, obedecendo, esperando a promessa. Esse versículo nos ensina a ir totalmente na contramão da teologia a qual nós estamos se deparando dia após dia. Na televisão, nas redes sociais, nos púlpitos da igreja, que diz, eu quero a minha bênção para ontem. Hoje nós não estamos mais acostumados a obedecer e esperar.
Se Jesus falar hoje para mim, ou para você, falar assim, ó, meu irmão, espera. Eu não estou dizendo que você vai esperar 40 anos como o povo no deserto. O povo no deserto esperou 40 anos por desobediência. Mas se Deus falar assim, ó, espera, a sua promessa já está chegando. Ainda a gente usa a palavra de Deus, mas Salmo 40 diz, apressa-te em me abençoar, Senhor. A chave de uma igreja saudável e relevante, a chave da igreja que vai cair na graça do povo, a chave da igreja que vai cair na simpatia do povo, é obedecer até que ele venha. Aí a pergunta que Deus faz para mim e para você: quanto nós estamos obedecendo ao Senhor? Quanto nós estamos obedecendo ao Senhor? Aí eu vejo e observo o versículo 8 que diz o propósito de sermos cheios do Espírito Santo. Tudo no reino de Deus tem um propósito. E o grande propósito de Deus de nos enchermos do Espírito Santo é para que nós se tornemos testemunha dele. Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Sermos testemunha. Uma vocação eterna, uma vocação divina, sermos testemunha. E aí nós entramos e deparamos com umas estatísticas, a qual nesta geração diz que não precisa mais ser testemunha, que não precisa ser mais modelo, que eu posso viver o evangelho e o reino de qualquer maneira. Afinal, estamos no tempo da graça. Não. Deus nos chama com uma vocação específica, para que Ele venha nos encher do Espírito Santo para sermos testemunha. Não é para ter exibição de dom, não é para dizer que você é o profeta Chamanaias, que você é o siricanta lá na praia Chamanaias, não! Não adianta você babar, não adianta você dar cambalhota, não adianta você passar, quantos dias já está lá em Frankfurt, Burger, não sei o que lá, Burger, uma semana. Talvez você vá para lá, passe uma semana babando, fazendo o que for, mas se você não voltar e não entender que Deus te encheu para que você seja testemunha, foi em vão. Ou seja, Deus nos chamou para sermos testemunha. Como eu disse, após a ressurreição, Jesus passa 40 dias ensinando, instruindo a igreja. E uma coisa que me chama a atenção: onde Jesus ensinava, instruía a igreja? Na mesa. Comunhão. Por isso que eu gosto de ter tempo de mesa com um monte de gente. Esses dias fui no dentista, o dentista é no mesmo prédio que a empresa do Galã, e cheguei lá, quase virou um culto. Rogério, André, aí vamos fazer aqui um culto de adoração. Aí eu já começo a pregar. Eu estava com saudade, porque eu vou visitar o povo, domingo que vem, eu vou dar só o spoiler da pregação. Aí como é pregar? Mas você vai para terminar, tá? Se você não for, Jesus vai te pegar. Mesa, comunhão, olho no olho, confronto, lapidação, pedra. Eu gosto, o Marcos um dia trouxe uma palavra, não me lembro, na célula ou em algum lugar, ele dizendo:
provérbio diz: pedra que pule pedra, a minha face que pule a sua face. A igreja contemporânea não tem aperfeiçoamento, a igreja contemporânea não tem confronto. Ontem eu estava conversando com 4, 5 pastores, e os pastores dizendo: é verdade, quando eu vou confrontar o irmãozinho, sabe o que ele faz? Eu vou para o YouTube que ninguém me confronta. Meu irmão, eu entendo em Atos e a partir do capítulo 1, capítulo 2, Jesus, Deus, está colocando diante do seu povo uma nova fase de um recomeço extraordinário para a glória. E quando eu olho Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, aqui é quando a igreja está orando mais de 10 dias, está orando 10 dias no templo, e um dia se cumpre a promessa de Joel, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí você continua no versículo 12, ou no versículo 14 ao 36, Pedro, cheio do Espírito, faz a primeira pregação, se converte mais de 3.000 homens. Aí ele passa para o versículo 37 a 41, ali começa a instituição da igreja, porque mais de 3.000 pessoas são batizadas. E quando chegamos em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, que começa a orientação de uma igreja saudável e relevante. Onde Deus começa a dizer: ei, eu tenho algo lindo, eu tenho algo maravilhoso, mas existe uns princípios, existe algumas coisas que eu e você precisamos praticar, para ser esta igreja que cai na graça do povo. Olhem aqui para mim. Sabe qual é o grande propósito do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? É que você caia na graça do povo. Fala amém, meu irmão. Eu vou repetir. Deus quer que você caia na graça do povo. E aí a gente vai para Atos 2, 42, 47, diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão, a oração, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão nas suas casas, e juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que eram salvos. Aqui está um novo começo que abalou e influenciou os 4 cantos da terra. Nós estamos aqui hoje adorando, glorificando a Deus, a partir deste start que Deus deu na igreja de Cristo Jesus. E quando eu olho para este texto, meus irmãos, existe algumas características fundamentais para aqueles que querem viver um recomeço,
mediante uma palavra liberada do céu. Lembra que domingo o Fábio terminou, falou assim: meu irmão, se talvez você não tenha nenhuma palavra liberada, a palavra de Deus liberada para você é Isaías 43, dizendo: eis que eu tenho novas coisas diante de você. Ou seja, hoje Deus, mediante uma palavra que tem sido liberada durante esses dias, palavras que têm sido liberadas durante esses meses, ou seja, você não pode se queixar que não tem uma palavra. E se talvez ainda você está aqui e não tem uma palavra, eu vou te liberar uma palavra agora em nome de Jesus. A Bíblia tem todas as palavras que impulsionam a sua vida e a sua história. Eu digo como o pastor Márcio Valadão diz, dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Olha o tanto de palavra que eu liberei sobre a sua vida. Então você já tem uma palavra, meu irmão. E quando eu olho para este texto é bem claro e tem muitas marcas que nos impulsiona a ser uma igreja que cai na simpatia do povo. Quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para este texto, ele me ensina e me impulsiona a viver um recomeço extraordinário. Fala para você mesmo: Deus tem um recomeço extraordinário para a minha vida. E eu vou dar algumas características de uma igreja que vai viver um recomeço extraordinário. Sabe qual é a primeira característica, meu irmão, quando eu olho para este texto, bem simples e clara? Para eu ser a igreja que cai na graça do povo, eu preciso ter um comprometimento com a palavra de Deus. O versículo 42 diz o quê? Eles perseveravam. Fala assim: perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que vai impactar o mundo, uma igreja que vai cair na graça do povo, tem comprometimento com as Escrituras. Uma igreja que vai marcar o seu tempo, não vive de caixinha de promessa. Uma igreja que vai marcar o seu tempo, não vive... Como que é lá que tem no celular, o versículo do dia? Cheguei no irmão um dia: e aí, irmão, está lendo a Bíblia? Não, quase todo dia. Falei: qual livro você está? Não, todo dia vem o versículo do dia. Leio, e é uma bênção para a minha vida. Eu falei: oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da sua vida. Meu irmão, uma igreja que vai marcar o seu tempo, tem profundidade na palavra, tem profundidade na doutrina dos apóstolos. Sabe qual deve ser o fundamento do recomeço a qual Deus tem para a sua vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o fundamento que vai dar o norte daquilo que você vai viver em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é um fundamento baseado na verdade. É um recomeço baseado em uma verdade infalível, imutável. Desde que o mundo é mundo, esta palavra existe. Esta palavra é o fundamento. Porque nós estamos baseados em uma verdade revelada, registrada na palavra de Deus. Meu irmão, Deus está chamando a igreja deste tempo a ser uma igreja apostólica.
E quando eu digo apostólica, não tem a ver de chegar aqui, ó, eis que eu me unjo apóstolo a mim mesmo, aleluia, não, é sobre os fundamentos dos apóstolos. E qual é os fundamentos, meu irmão? É aquilo que eles aprendiam diariamente sentado à mesa com o Rei Jesus Cristo de Nazaré. E hoje se diz palavra de Deus. Não existe recomeço saudável e relevante sem a palavra de Deus. Quando eu e você estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, meu irmão, pode vir qualquer mentira, pode vir qualquer ideia, pode vir qualquer ideologia progressista, meu irmão, nesses últimos dias e nos próximos dias, eu sempre vou falar sobre a teologia progressista. A teologia progressista é um câncer que está tentando invadir a igreja. Então, quando eu e você se fundamentamos na verdadeira doutrina, pode vir qualquer ideologia progressista, qualquer ideologia de Satanás, que você não vai cair. Sabe por quê? Porque você vai dizer: eu estou fundamentado. Eu estou fundamentado. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Ou seja, o fundamento de uma igreja que cai na graça do povo, que cai na simpatia do povo, é o fundamento na palavra de Deus. E quando eu e você estamos alicerçados na palavra, o céu é o nosso limite. E nada vai abalar a sua fé. Mas eu estou para os jovens, mas lá na biologia, eu estou aprendendo que existe alguns cromossomos que é XXX lá, não sei o que é. Meu professor de biologia está falando, mas a palavra diz. Mas meu professor na faculdade está querendo, mas a palavra diz. Mas o meu youtuber favorito está dizendo, mas a palavra diz. Posso te dar uma dica? Que se o seu youtuber favorito fala contra a palavra de Deus, ele tem que deixar de ser o seu youtuber favorito. E o diabo é inteligente. Sabe por que o diabo está tirando a igreja da palavra, pastor Rafael? Porque existe uma promessa sobre a igreja. E quando a igreja está fundamentada na palavra, todo o avivamento é saudável e relevante. Não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Por isso, meu irmão, firme-se na palavra de Deus. O fundamento nunca mudou, o fundamento nunca vai mudar, porque o fundamento é a verdade, e a igreja que estiver fundamentada na verdade, vai viver coisas extraordinárias. Repete comigo: uma igreja que está fundamentada na palavra, cai na graça do povo. Uma outra coisa que é fundamental para uma igreja que cai na simpatia do povo: oração. O mesmo versículo, o versículo 42 diz o quê? Eles perseveravam na doutrina do apóstolo, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Uma marca, uma característica da igreja primitiva era a oração. Uma marca de uma igreja que impacta o mundo tem que ser a oração, meu irmão.
Tem que ser uma oração, tem que ser, eu tenho orado, Deus, eu quero orar mais, eu preciso ter mais comunhão. Aí eu estou lá coçando a Maia para a Maia dormir e eu estou orando. Estou lavando louça, estou no carro, e eu estou orando, eu estou buscando, sabe por quê? Porque eu quero esta marca na minha vida, meu irmão, eu quero viver o extraordinário de Deus. E a igreja tinha como cultura, a cultura da oração. Quando eu olho para Atos capítulo 1, versículo 14, o que eles estavam fazendo? Atos 1, 14, todos perseveravam unânimes em oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Quando eu olho Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiram ao templo para orar. E quando eles sobem no templo para orar, o que acontece? Sinais, prodígios e maravilha. O coxo está lá pedindo em esmola. Atos capítulo 3 decorre, Pedro olha para ele e fala, não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Meu irmão, eu creio que cada um de nós podemos estar andando, e eu não tenho nada, mas vem aqui, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Atos capítulo 4, meu irmão, versículo 31. Aqui, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é isso daqui, meu irmão? Se você olhar no capítulo 4, no versículo 9 em diante, Pedro foi preso. Pedro e João foi preso. O que a igreja fez? Ficou choramingando? Não, orou, e quando orou a igreja clamou, a igreja buscou, a igreja profetizou. O que aconteceu? Sobrenatural, o chão tremeu, a glória chegou. Ou seja, quando uma igreja ora, o sobrenatural acontece. Quando uma igreja ora, o sobrenatural acontece. Atos capítulo 6, estava ali uma briga das viúvas que não eram servidas na hora do templo, enfim, os apóstolos se levantam e falam assim, vou levantar os diáconos. Sabe por quê? Porque convém que os apóstolos se dediquem à palavra e à oração. Atos capítulo 9, versículo 11, aqui conta a história. Provavelmente nos próximos domingos eu vou pregar sobre o recomeço do maior cristão de todos os tempos, Paulo. Atos capítulo 9, ele cai do cavalo, ele vai para uma casa chamada Direita, numa casa na rua chamada Direita. Atos capítulo 9, Deus levanta Ananias, Deus fala com Ananias e fala, ei, Paulo está orando. Atos capítulo 12, versículo 15, Pedro está preso, a igreja ora, e Deus manda um anjo. Aí chega um anjão, as cadeias se abrem, e ele vai, o anjo na frente e ele atrás. Eu sei o que eles estavam cantando. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, e as portas vão abrindo, o milagre vai acontecendo. Ei, meu irmão, a igreja que cai na graça do povo, vive de milagre.
Sabe a música do Thales? É porque, como que é? Eu vivo de milagres. Me ajuda aí, meu. Dessa vez, a igreja que cai na graça do povo vive de milagre. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, a igreja de Antioquia se prepara para mandar os seus primeiros missionários. Paulo e Barnabé. O que a igreja faz para mandarem eles? Ora, jejua. E o crente pós-moderno não quer orar. O crente não quer mais orar. Eu estou falando para mim, tá, meu irmão? Eu estou falando para mim. Hoje eu preciso que Deus vire uma chave a partir de mim, meu irmão. Porque eu quero ser essa igreja relevante. Eu quero ser essa igreja que cai na graça do povo. Mas sem oração não há graça. Sem oração não há milagres. Atos capítulo 16, versículo 15. Paulo e Silas estão presos. Eles oram e adoram. Aí o crente pós-moderno acha que a perseguição é quando você liga o seu som no último, incomoda o vizinho. Não, o vizinho está me perseguindo. Meus irmãos, perseverar em oração. Perseverar em oração até que Ele venha. E é uma oração de um povo de Deus. É uma oração contrita, uma oração sincera. Não é uma oração, porque o crente pós-moderno sabe como ele ora, pastor? Jesus, eu dou ordem ao Senhor. Que ordem ao Senhor, meu irmão? A sua oração é para te humilhar na presença do Senhor. A sua oração deve ser para dizer: Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, me ajuda, eu quero ser mais santo, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito, eu quero ser testemunha. A igreja persevera na palavra e na doutrina. A igreja persevera na oração. E o versículo 43 nos ensina que a igreja persevera no temor do Senhor. Olha lá, em cada alma havia temor. E temor aqui, meu irmão, não tem a ver com medo. A maior mentira que a igreja pós-moderna inventou, que temor é medo. Não, não é medo. Temor é um respeito sobrenatural pela causa do reino de Deus. Ou seja, havia temor na igreja, não somente nos líderes, não somente nos apóstolos, não somente nos diáconos, nos presbíteros que foram sendo constituídos durante a constituição da igreja, o desenvolvimento da igreja, mas todos tinham unânimes o temor do Senhor. A matemática do céu é exata, meu irmão. Palavra, oração, temor. Mas hoje, infelizmente, a palavra temor tem se ausentado do vocabulário da igreja. Hoje, infelizmente, nós estamos querendo viver segundo a nossa verdade, segundo a nossa teologia, segundo a nossa hipocrisia. Meu irmão,
Quem conhece a glória e a presença de Deus não brinca com as coisas do eterno. A minha oração é que Deus gere um temor, e temor não é medo, meu irmão, temor é respeito, temor é dizer, eu não vou pecar porque eu não quero desagradar o meu Deus, eu não vou ir na contramão daquilo que Deus tem para mim, porque eu não vou agradá-lo, convém que eu agrade-o, até que Ele venha. Temor, palavra, oração, temor. Comunhão. Versículo 42, versículo 44, versículo 46. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente, unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os irmãos da igreja primitiva, eles amavam profundamente uns aos outros. Eles gostavam de estar juntos. Eles gostavam, eu não estou dizendo que você tem que ser um xiita de Jesus, meu irmão, não. Eu estou dizendo que aonde você está, você precisa gerar a comunhão da eternidade. Onde eles estavam, havia um espírito de liberalidade no coração de cada um. Eles estavam juntos no templo, eles estavam juntos nas casas. Havia um só coração e uma só alma. E isso eu não estou querendo dizer que você não tem a sua identidade, você não tem um perfil. O que eu estou querendo dizer é que nós, a igreja que cai na graça do povo, a igreja que influencia, a igreja que gera sobrenatural, tem algo em comum. E sabe o que é? Jesus Cristo e o reino de Deus. Comunhão. Era a igreja, segundo a nossa antiga dispensação, mas é um ponto muito saudável e muito relevante, é a igreja das duas asas. Perseveravam no templo e perseveravam nas casas, perseveravam na grande congregação, e hoje, na nossa nova realidade do ano de 2023, perseveravam no PG. Às vezes eu fico triste com as desculpas das pessoas que não vão para o PG. Eu não vou tomar água para não pecar. Perseveravam, tinha alegria, tinha singeleza de coração, eles estavam unânimes. Segundo Hernandes Dias Lopes, o povo da igreja primitiva, eles não tinham só o coração convertido, eles tinham o bolso convertido também. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você vai vender a sua casa. Eu falei para os irmãos lá, pregando essa palavra para o Rogério, para o André e para o Galã. Falei, Deus, eu creio que Deus não vai sair pedindo para todo mundo, vende a sua casa, só algo muito específico, que eu não quero minimizar aquilo que Deus faz, entendeu? Mas eu acredito que a liberalidade daquilo que Deus tem, para como o bolso convertido, é você entender que tudo que você tem é do Senhor Jesus Cristo, e você não ser presos às coisas materiais. O seu coração deve estar em Deus. A igreja primitiva, que caía na graça do povo, eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Meu irmão, eu quero te convidar a fazer um desafio esta semana.
Hoje eu posso ir até mais tarde, que amanhã quase ninguém trabalha. Quero te convidar a um desafio. Esta semana, peça para Deus colocar uma pessoa no seu coração. Deus, eu quero abençoar uma pessoa. Eu não estou falando de dinheiro não, tá? Estou dizendo de palavra. Pega uma pessoa da igreja que está, por algum motivo está distante, ou um parente, e começa a liberar uma palavra de bênção sobre ele, sobre esta pessoa. Eu tenho absoluta certeza que você vai ver algo sobrenatural acontecendo. Se apegue em vidas. Sabe qual é o grande princípio do reino de Deus, meu irmão? É o outro, é a pessoa. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma vida na idolatria do eu, que é eu e eu mesmo, e não quero saber de mais ninguém. Não tem como ser uma igreja saudável e relevante, uma igreja que vai marcar o seu tempo, uma igreja que vai cair na graça do povo, que vai cair no respeito do povo, se você não amar pessoas. Peça para Deus para que você ame pessoas, peça para Deus para que você toque em pessoas, que você tenha comunhão. Ah, pastor, mas eu fui muito decepcionado. Posso te contar até hoje eu sou decepcionado. Mas sabe o que eu olho? Eu olho para Jesus Cristo de Nazaré. Já falei aqui, já fizemos, eu e a Pamela, já fizemos coisas absurdas para as pessoas. Pagamos aluguel, fizemos uma compra, fizemos tudo. No outro dia, estava detonando a gente. Mas eu continuo crendo em pessoas, eu continuo amando vidas. Mas eu vou te dar uma dica, eu não sou capacho de ninguém não. O meu pastor me ensinou a saída honrosa. Quer, não quer? Beijo, tchau, te amo. A igreja CIA não vai carregar ninguém no colo, meu irmão. Aqui não é berçário, aqui é um exército que vai te apontar para algo sobrenatural e poderoso. Eu não estou dizendo que se você precisar de um auxílio, se você precisar de um cuidado, nós não vamos cuidar. Não, pelo contrário, vamos cuidar sim. Mas o meu desejo e o desejo da liderança pastoral é que cada membro, que cada pessoa aqui seja uma igreja viva, como nós estamos falando de Atos capítulo 2. Que tenha bem claro o propósito de cair na graça do povo, que tenha bem claro dizendo, eu vou ser referência, eu vou tocar nas pessoas aonde eu estiver, eu vou ter comunhão. Eu vou ter comunhão com a igreja, eu vou ter comunhão no PG, eu vou fazer acontecer, porque eu sou esta igreja. Eu sou esta igreja. Você é esta igreja, meu irmão. Você é esta igreja, meu irmão. Não terceirize a responsabilidade a qual Deus te deu. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Terceiro, temor. Quarto, comunhão. Quinto, entusiasmo na presença de Deus. Olha o versículo 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. A igreja que cai na simpatia do povo tem um culto vivo, tem um culto relevante, tem um louvor maravilhoso, tem a presença de Deus. Uma igreja que tem prazer de ser igreja.
Uma igreja que vir para o culto não é obrigação. Vir para o culto é dizer: meu Deus, é domingo, é o dia de eu celebrar ao Senhor, é o dia de eu me reunir com os meus irmãos, é o dia de eu ser alinhado e apontado por um destino sobrenatural e poderoso. Aqui não, lá em Mogi das Cruzes, onde eu preguei ontem, porque lá eu falei a mesma coisa. Aqui não, lá em Pirituba. A comunhão da igreja está na lista de prioridade 10ª, 11ª, 15ª. Lembre-se, a igreja é o projeto de redenção de Deus na terra. Aí nós caímos no engano na teologia coach, na teologia de youtuber, dizendo: não, você é a igreja. Põe um louvor lá na sua casa, junta a sua família. Eu não estou dizendo contra o culto familiar, tem que ter, tá? Mas o culto familiar não pode substituir o culto do corpo de Deus. Não tem como você se relacionar com a cabeça sem se relacionar com o corpo, meu irmão. É viver uma vida de entusiasmo, é estar e querer, é querer estar na presença dos irmãos, é querer louvar a Deus com alegria. Precisa entender que o culto precisa ser vivo. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus glorioso, e aqui eu não quero mexer da forma que você adore a Deus, meu irmão. Mas eu quero te impulsionar sim. O ano passado estava na Copa do Mundo. Quem assistiu o último jogo comigo viu eu me escandalizando a mim mesmo. Na hora que o Neymar fez o gol, eu ajoelhei e comecei a gritar. Ah! Não foi não, pessoal? Ah! Aí o Corinthians faz gol. Ah! O Palmeiras faz gol. Ah! São Paulo faz gol. Mentira, que São Paulo faz gol é milagre. Ah! Mas na hora da presença de Deus, eu estou adorando. Parece um morto. Desperta, tu que dorme, e venha viver a glória de Deus. Se você grita para o Corinthians, você tem que gritar para Jesus. Se você grita para o Palmeiras, você tem que gritar para Jesus. Ou se você grita por qualquer outra coisa, você tem obrigação de se expressar na presença de Deus. Aqui não, mas lá em Mogi. Ainda julgo os irmãos que é mais igual Thales. Segundo eu estava aqui, meu irmão, me escandalizei, mas que escândalo glorioso. Estava ali tomando um café na hora do jiu-jitsu, de repente, uma glória de Deus, um chamanaias de Deus, e a presença de Deus. Eu tentei entrar, mas eles trancaram a porta. Da próxima vez não tranca não, vai que Deus quer abrir aí o balé da glória de Deus, ficar aí 70 e 500 mil horas ali. Tentei abrir, mas eu só gritava os gritos, ah! O Thales. Mas ele clamando e buscando a presença de Deus. Porque lá no bloquinho de carnaval era um Satanás. Agora para Jesus eu preciso ser comportadinho, né? A igreja viva, uma igreja que cai na graça do povo, vai se expressar com alegria, vai tocar as pessoas, vai dizer, ao ponto de dizer, como foi falado lá em Éfeso, se eu não me engano, aqueles que tormentam o mundo, chegou neste lugar.
estou dizendo que você vai sair escandalizando todo mundo não, meu irmão, mas na presença da igreja, nós vamos se expressar, na presença da igreja, nós vamos adorar, a presença da igreja, o Pedro aqui, ó, babando, e a igreja... Não, meu irmão, vamos adorar, vamos ser vivo, vamos ser de verdade. Sabe por quê? Porque aquilo que nós vivemos aqui, nós vamos levar lá para fora. Aquilo que Deus gerar aqui, vai ser tocado lá fora. Aquilo que nós gerarmos aqui, vai pulverizar aonde nós estivermos. Uma igreja que vive entusiasmada. Um culto alegre, um culto vivo. Um culto de alegria independente da circunstância. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus diz que a minha e a sua alegria vem do Senhor. Abre aí comigo Atos capítulo 5, esse eu quero ler. Versículo 40, 41 e 42. Olha a marca da igreja que vai tocar o mundo. Vou contar o contexto. Os apóstolos foram presos. Os apóstolos foram açoitados. Olha como eles saem do momento de apanhar. Olha como eles saem de um momento de açoite. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falassem em nome de Jesus e soltaram. E eles se irritaram do sinédrio e regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Cristo. Não cessavam, ou seja, eles foram açoitados, eles foram desmoralizados, e eles saem gritando: eu sou digno, porque eu apanhei por Jesus. Atos 6, versículo 15, quando nós vimos Estevão perante o sinédrio, ele falando perante o sinédrio olha para Estevão e vê o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você quer viver o extraordinário? Se alegre na presença do Senhor. Cante a musiquinha, o rap. De quem é aquele rap que eu cantei domingo? Acharam que eu estava derrotado. Levanta, vai para cima, meu irmão. Eu não estou dizendo que você vai viver dias maus, não. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria tem que vir pela manhã. Você pode estar em batalha, você pode estar em luta. Esses dias mesmo, estava ali conversando, orando com a Pâmela. Cheguei no final da noite, falei: Pâmela, ora aqui por mim, em nome de Jesus, cara, eu não estou bem. No outro dia, meu irmão, eu falei para mim mesmo: levanta, vai para cima. E fui, estou aqui até hoje. Eu não estou falando de batalha, batalha todo mundo tem. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é você viver uma vida que vai entusiasmar as pessoas, a viver uma vida que vai tocar as pessoas. Fala: mãe, aquele menino ali é diferente, aquela menina ali é diferente, meu. O mundo está caindo. Eu lembro um dia, muitos anos atrás, nós estávamos em uma comemoração. A pastora Cecília, mãe de coração da Pâmela, disse assim, chamou eu e a Pâmela na frente, olhou assim e falou: sabe, uma das coisas que mais me marca na vida de vocês é a resiliência que vocês têm. Vocês já apanharam demais. Vocês já sofreram demais. E eu não estou aqui jogando confete em nós não, porque cada um vive naquilo que Deus tem, meu irmão.
E eu dou glória a Deus pelas minhas lutas, eu dou glória a Deus pelas minhas batalhas, sabe por quê? Porque eu sei que as minhas lutas, as minhas batalhas estão me aperfeiçoando para o dia da glória de Deus, estão me aperfeiçoando, e eu sei que logo, em pouco tempo, nós veremos milagres, nós veremos prodígios. Como Paulo termina dizendo, combati o bom combate. O que combate? Só Paulo mesmo, doidão, combatiu o bom combate, só ele. Fala, meu combate bom. Sim, o combate é bom quando você tem a certeza de que você vai ser um marco de Deus na terra, quando você tem a certeza que você vai ser uma igreja viva, que você vai ser uma igreja que vai entusiasmar as pessoas que estarão ao seu lado. Uma igreja que vai causar impacto na sua sociedade. Uma igreja que tem um estilo de vida que vai tocar a sociedade. E eu quero terminar. Uma igreja que cai na simpatia do povo, ela gera vidas. Versículo 41. O versículo 47, como diz, como termina? Enquanto isso, vamos ler todo ele. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que eram salvos. Tudo que é saudável, cresce. Uma igreja que impacta o mundo, ela cresce. Ela tem uma colheita, ela tem, meu irmão, ela produz impacto. Lembra lá de Atos capítulo 1, versículo 8? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Ou seja, é multiplicação daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho falado, meu irmão, nós, igreja, temos a resposta do mundo e nós estamos calados. Nós estamos calados, estamos sendo pressionados por uma minoria, e nós temos sim que respeitar a minoria, mas também a minoria sim tem que respeitar a nossa fé. Nós temos o poder de impactar a sociedade. Agora, antes de vir, eu vi lá o vídeo, agora já não cabe mais dentro lá da faculdade, já estão tomando o campo inteiro. E sabe qual a coisa mais marcante, meu irmão? Sabe quem foi as primeiras pessoas que foram até lá ver o que estava acontecendo? Os incrédulos e céticos. E sabe qual é o sobrenatural? Muitos deles saíram dali convertidos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Avivamento gera transformação, avivamento gera arrependimento. E eu creio que nós estamos próximo desta colheita extraordinária. Uma igreja que é comprometida com a verdade. Uma igreja que é comprometida, relevante, meu irmão, ela não tem que só simplesmente crescer para o lado. Ela tem que crescer para o lado, para cima, para baixo. Nós temos profetizado e falado. Eu ia pedir para o presbítero Rafael imitar o pastor Rafael. Não é saudável. Não é, meu irmão. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Tem que ganhar. Pastor Rafael dizendo. Nós somos saudáveis, sim. Mas nós precisamos crescer. E não tem a ver com idolatrar os números. Hernandes Dias Lopes falou que tem duas palavras que tem atormentado a igreja: a idolatria dos números e a fobia dos números. Muitos idolatram. Eu quero. Uma multidão. E outros não. Eu quero só viver o que... Não, meu irmão, vamos olhar para Atos. A igreja crescia, a igreja se multiplicava. Atos capítulo 1, versículo 15, quantas pessoas era a igreja?
120 membros orando, eu quero. Daqui a pouco, Atos 41, quantas pessoas eram? Mais de 3.000. Atos capítulo 4, versículo 4, já não eram mais 3.000, eram mais de 5.000 membros. Aí a partir de Atos capítulo 5, versículo 14, o médico Lucas parou de contar membros e começou a falar de multidão. E a multidão se acrescentava. Atos 9 diz que a igreja começou a ir para a Judéia, começou a se expandir para a Judéia, para Samaria. Ao ponto de chegar em Pirituba. Deus tinha uma porção de crescimento. Não tem a ver com numerolatria e nem numerofobia. Tem a ver com o reino de Deus. Meu irmão, eu creio que Deus tem um crescimento sobrenatural para as nossas vidas. Um dia fizeram a seguinte pergunta a Rick Warren. Para quem não sabe, Rick Warren é aquele que escreveu Uma Vida com Propósito. E fizeram a seguinte pergunta para ele: o que devo fazer para que a minha igreja cresça? Ele olhou no fundo dos olhos desta pessoa e respondeu esta pergunta dizendo: você não deve me perguntar o que devo fazer para a igreja crescer. Você deve me perguntar o que está impedindo a igreja de crescer. O que está impedindo o nosso crescimento? O que está impedindo o seu desenvolvimento? Ah, pastor, mas eu não consigo falar de Jesus. Consegue, meu irmão. Você não vai precisar jogar Jesus de goela abaixo a ninguém. Esses dias nós tivemos, no final do ano, eu estava na reunião de escola dos meus filhos, com uma professora. E ali a gente começou a conversar, aí eu contei uma experiência dos meus filhos falando dela. Ela começou a chorar. Aí estava eu, a professora e mais umas 2, 3 mães. E eu peguei o ensejo e comecei a liberar palavras de vida sobre ela. Você é uma bênção. Deus tem um projeto sobre a sua vida. E ela chorava, e ela chorava. Tem a ver de você ser a resposta de Deus aonde você estiver. Amar vidas, se importar com pessoas, e não tem a ver com a idolatria do número, e nem com a fobia do número. Tem a ver com nós sermos a resposta de Deus nesta geração. E eu quero terminar com 2 textos. Um texto é de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: meu irmão, o irmão é eu que acrescentei. Meu irmão, não importa onde você parou, não importa qual momento da vida que você cansou, o que importa é que sempre é possível e sempre é necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a nós mesmos e é renovar as nossas esperanças. Um outro texto: sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação, podemos abrir novas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas e ter outros sonhos. Renovar o nosso compromisso com a vida e assim
renascer com a vida e alcançar a felicidade. Não importa quem te feriu, o importante é que você ficou. Não interessa o que faltou, tudo pode ser conquistado. Não se ligue em quem te traiu, você foi fiel. Não se lamente por quem se foi, cada um tem o seu tempo. Não reclame da dor, ela é a conselheira que nos chama de volta ao caminho. Meu irmão, é tempo de recomeçar, mediante uma igreja viva e saudável e relevante. Hoje, Deus quer te marcar como esta igreja. Hoje, Deus quer te marcar como a igreja de Atos. Chore por vidas. Eu não consigo amar. Ora, Deus me toca em mim, eu quero amar. Eu quero tocar em vidas. Esse é o maior propósito de sermos testemunhas. Tenha a palavra como fundamento. Tenha temor. Seja entusiasmado. Meu irmão, o mundo pode estar caindo, mas você fala assim: eu estou aqui, eu vou. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. Porque Ele tem uma promessa sobre a nossa vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu só tenho uma certeza, meu irmão. Só uma. Deus quer nos marcar. Deus quer gerar algo real e verdadeiro em você. Eu tenho uma certeza que Deus quer que a gente saia, que nós como igreja saiamos daqui desta noite, com a certeza que Ele nos chamou para ser uma igreja viva. Uma igreja que vai viver o sobrenatural. Essa semana eu estava conversando com a pastora Miki e ela me ministrou profundamente. Ela falou assim: pastor Beto, Deus falou comigo este ano que alguns recomeços da minha vida, obrigatoriamente, precisa começar em mim. Precisa começar com as minhas ações e com as minhas atitudes. E este ano eu decidi, eu vou viver o recomeço de Deus. E quanto orgulho e quanto respeito eu tenho por esta mulher de Deus. E é simples, meu irmão. O seu recomeço pode começar hoje. Hoje Deus quer te marcar para dizer: ei, meu filho, eu quero que você seja uma igreja viva. Eu quero que você marque o seu tempo, eu não quero que você seja qualquer um. Eu quero que você seja um extraordinário. Eu quero que você se fundamente na palavra, eu quero que você se fundamente na oração, eu quero que você se fundamente no temor. Eu quero que você tenha comunhão. Eu quero que você seja uma igreja viva, saudável e relevante. E você vai ser esta igreja. Você não vai sair jogando Jesus de goela abaixo a ninguém, mas as pessoas olharão para você como Sinédrio olhou para Estevão e viu a glória de Deus. É você. É você. Deixa
Deixa o Espírito Santo gerar algo aí. Eu não quero que fique nas minhas palavras, eu quero que eu sei, eu tenho certeza, o Deus vivo está aqui, o mesmo Espírito de Atos 2 está aqui e quer te inflamar, quer te queimar a viver algo extraordinário.